Olá, PIB de Campo Mourão. Essa é a nossa escola bíblica dominical e começaremos hoje uma série sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, o nosso assunto para hoje é sobre a personalidade do Espírito Santo. E o nosso texto-chave está lá em João 14,16, que diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Então, hoje a gente vai saber quem é esse conselheiro do ponto de vista de conceito de pessoa na Trindade, quais são os seus atributos pessoais e quais são as considerações gerais sobre a sua obra no meio do povo de Deus e no meio da Igreja de Deus. Então, começando com o conceito de Trindade, nós vemos que a Trindade ela é revelada de maneira muito clara em Mateus 28:19, onde o texto diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então são três pessoas que são identificadas aqui: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em 2 Coríntios 13:13, o texto diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então esses dois textos, eles revelam três pessoas: a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo. Tá? Então nós temos três pessoas com a mesma natureza, tá? E essa natureza é a natureza, né, do único do único Deus, mas que também ele é um Deus um Deus triuno, tá? Então hoje a gente vai fazer aqui algumas distinções que vai mostrar que o Espírito Santo ele é uma pessoa e é uma pessoa dentro da Trindade, como esses dois textos afirmam, tá bom? Então, o que significa personalidade? O que é uma pessoa? Tá? E como que isso a gente liga ao Espírito Santo? Então, a pessoa é algo que é dotada, né, de intelecto, vontade e consciência moral. Tá? Então, hoje a gente vai ver que esse intelecto, essa vontade, essa consciência moral, ela tem uma natureza no Espírito Santo e essa natureza é divina. E essa mesma natureza se revela no Filho, se revela no Pai. Tá? Por isso que nós temos um único Deus, né, que é o Deus triuno. Tá bom? Então, começando a estudar aí sobre o Espírito Santo, a palavra Espírito no hebraico é a palavra ruach, no grego é a palavra pneuma, tá? E ambas denotam o mesmo significado, significa ar, vento. Tá? Essa palavra ela aparece em diversos contextos, tá? E o significado linguístico, né, superficial, nos dá a entender que esse espírito seria uma coisa, seria um objeto inanimado ou ainda uma força. Tá? A ideia aqui é mostrar que não é esse o contexto. Tá? O contexto, quando se fala do Espírito Santo, a gente está falando de uma personalidade, a gente está falando de uma pessoa e que essa pessoa ela tem uma natureza divina. Tá? Então, estudando os atributos pessoais do Espírito Santo, a gente consegue ver isso de maneira muito clara. Tá bom? Uma primeira evidência está no uso de pronomes pessoais que indicam que o Espírito Santo ele é uma pessoa. O primeiro texto que a gente pode citar está lá em João, capítulo 15, versículo 26, que diz o seguinte: Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Esse ele é do grego ekeinos, que é um pronome pessoal masculino, ou seja, ele se refere ao Espírito Santo e indica que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Tá? Esse ele, né, esse ekeinos, ele aparece também em João 16, versículos 13 e 14, que diz assim: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tá bom? Então, o ele, né, o equeino sendo usado novamente. Tá? E um terceiro texto, a gente encontra ali em Atos 13, versículo 2, que diz assim: Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito: Separa-me
Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Tá bom? Então esses são alguns textos, tá, onde é usado, né, alguns pronomes pessoais, tá, indicando, né, se referindo ao Espírito Santo e indicando que ele é uma pessoa. Óbvio que essa evidência ela é uma evidência ainda superficial, tá? Então por isso que nós estamos aqui aprofundando um pouquinho mais sobre essa personalidade do Espírito Santo. Tá bom? Uma pessoa ela também é dotada de pensamento, tá? Então ela raciocina, ela compreende, ela é dotada de sentimentos e ela é, né, é dotada de vontade, né? Então toda pessoa ela tem um querer, tá? E a gente consegue ver isso também no Espírito Santo. Em relação ao pensar, a gente começa estudando aí pelo texto de Romanos, capítulo 8, versículo 27, que diz o seguinte: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Tá? Em conjunto com 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Tá? Então, esse sonda, né, o Espírito sonda todas as coisas, tá? Denota o quê? Denota que o Espírito ele examina, que ele compreende, tá? Ou seja, o Espírito Santo ele é dotado de pensamento, tá? Que é uma característica de uma pessoa, ok? E aqui vale a pena a gente o quê? A gente fazer um parênteses, né? Porque aqui o Espírito ele é o quê? Ele é identificado como Espírito de Deus e ele age de acordo com a vontade de Deus. Tá? Então, o Espírito ele é uma pessoa, ele tem a sua própria distinção, mas ele é de Deus e ele age conforme a vontade de Deus. Então, a vontade do Espírito Santo, ela tem uma natureza, o que é uma natureza divina. E essa mesma natureza divina, tá? A gente vai observar também no Pai e no Filho, por isso que nós temos um Deus triuno. Tá bem? Seguindo aí para o sentir, tá? Nós vemos que o Espírito Santo também tem sentimento. Lá em Isaías 63:10 nós lemos assim: apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Tá? Em um outro texto, Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ok? Então, de maneira muito clara, né? A tristeza ela é um sentimento, tá? E as pessoas ficam tristes, tá? E essa tristeza ela está sendo relacionada ao Espírito Santo de Deus, tá? Então é mais o que? É mais um atributo pessoal que indica que o Espírito Santo é uma pessoa. Nesse texto, né, de Efésios, vale a pena a gente destacar algo bem interessante, porque aqui o Espírito Santo ele é identificado como santo e de Deus, tá? Quando a gente fala que o Espírito ele é santo, tá? A gente já está falando automaticamente que ele é de Deus, né? Porque o significado de ser santo significa ser reservado, ser separado para cumprir a vontade, o que é a vontade de Deus. Tá? Então nós temos o que nesse texto uma redundância, tá? E essa redundância ela é proposital, né? Para dizer que o Espírito ele é santo, porque ele está reservado para cumprir a vontade de Deus, tá? E logo em seguida é dito que é de Deus, né? Então, de maneira muito clara e inequívoca, né? Está dizendo que o Espírito ele cumpre a vontade de Deus e ele tem a natureza divina, tá bom? Então, apesar de ter uma distinção de pessoa dentro da Trindade, tá? O Espírito ele é Deus, tá bom? Então, nós vemos aí que o Espírito Santo ele também é dotado de sentimento. Seguindo para o querer, tá? Nós vamos ver que o Espírito ele tem vontades. Tá? Então, no texto de Atos 16, os discípulos, né,
queriam ir para um lugar, mas o Espírito Santo não estava com essa mesma vontade, né? Então nós lemos no texto assim: quando chegaram, né, à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu, tá? E esse texto ele é um texto muito interessante. Por quê? Porque em diversas passagens o Espírito ele é identificado como santo. Em outras passagens, ele é identificado como Espírito de Deus. Em algumas outras, ele é identificado como Espírito Santo de Deus. Aqui ele é identificado como Espírito de Jesus. Tá? É o mesmo Espírito Santo que está sendo identificado como Espírito de Jesus. Tá? É mais o que? É mais uma prova da natureza divina do Espírito Santo e que essa natureza ela é compartilhada com o Pai e com o Filho, ambos, né, têm a natureza divina, tá? E formam aí o nosso Deus triuno, tá bom? Em 1 Coríntios 12, 11, nós temos uma outra passagem que denota a vontade do Espírito Santo, dizendo assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Tá? Então o Espírito Santo é ele que distribui, né, essas coisas, tá, conforme ele quer, ele tem o querer, e a gente vai ver que todas essas coisas são os dons que operam no meio do povo de Deus, tá, no meio da igreja de Deus. Tá? A gente ainda vai estudar isso aqui hoje, tá bom? Então a gente vai observar que ao longo aí dos livros aí da Bíblia, a gente vai observar diversas passagens, tá, que denotam diversas ações do Espírito Santo que apontam que o Espírito Santo, de forma muito clara, é uma pessoa. Tá? É uma pessoa que tem a sua distinção, né, na Trindade, tem a sua obra específica na Trindade, mas que tem a mesma natureza do Pai, a mesma natureza do Filho, formando aí um Deus triuno. Tá? Lá em Atos 8, 29, o texto diz assim: e o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Tá? Então nós vemos aí um diálogo entre o Espírito Santo e Filipe. Outro texto, João 14, 26, diz o seguinte: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Tá? Então o Espírito Santo aqui ensinando, tá, aí todas as coisas, tá, e fazendo o que? Lembrar tudo o que Jesus disse. Tá bom? Lucas 12, 12, né? Mais uma vez o Espírito Santo ensinando, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Tá? Então, algumas ações aí do Espírito Santo que indicam que o Espírito Santo é uma pessoa na Trindade, tá? E não uma força, tá? Como superficialmente a gente pode imaginar. Atos 13, 12, um texto que eu já citei aqui, tá? Esse texto ele indica aí, né, uma orientação do Espírito Santo ali aos discípulos, né? Então o texto diz: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me, né, reserva-me, né, Barnabé e Paulo para a obra a que os tenho chamado. Tá bom? Então uma orientação aí do Espírito Santo, tá? Hebreus 2:4 fala o seguinte: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e de dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Tá? Então, olha só, os dons que operam, né, nos crentes, os dons que operam no meio do povo de Deus, que operam no meio da igreja de Deus, esses dons não é nem meu, nem seu e nem de ninguém. Esses dons são do Espírito Santo e ele é soberano na distribuição desses dons. Ok? E esse texto é um texto muito interessante que você pode aprofundar o estudo, né, desses dons do Espírito Santo lendo 1 Coríntios capítulo 12 de 1 a 11 que fala sobre a distribuição dos dons, tá? E também em Efésios 4 de 7 a 13. Tá? Mas durante a nossa série sobre a doutrina do Espírito Santo, a gente ainda vai aprofundar um pouquinho mais sobre os dons do Espírito Santo. Tá? De maneira geral, né, é o Espírito Santo que distribui, ele é soberano na distribuição dos dons, tá, ao povo de Deus e aos dons aí que operam no meio da igreja de Deus. Tá
bom? Mais um ato, uma ação aí do Espírito Santo, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá? Então, esse texto denota aí uma comunhão, né, do homem com o Espírito Santo, tá? Porque em todo momento o Espírito Santo está nos ajudando em nossas fraquezas, tá? Porque o texto diz que não sabemos orar. Tá? E fala que o Espírito intercede, tá? Com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que antes da gente falar, antes da gente formular qualquer pensamento, o Espírito Santo já está sondando as nossas profundezas e está manifestando isso a Deus, está manifestando isso ao Pai, está manifestando isso a Jesus. Tá? E Jesus, né, que está à direita do Pai, está intercedendo, né, ao Pai por a gente. Tá? Então isso é maravilhoso, por quê? Porque em nossa fraqueza, muitas das coisas que nós sentimos, nós não conseguimos nem formular um pensamento, né? E ainda mais abrir a boca para dizer isso, né? A dizer isso ao Pai Celestial, tá? Mas o Espírito Santo, tá? Que está dentro de nós, e a gente vai ver que isso é uma obra geral do Espírito Santo, eu vou falar nas considerações finais dessa aula. O Espírito Santo que está em comunhão, está dentro de nós, né? Mesmo antes da gente pensar, formular algum tipo de pensamento, ele já está manifestando as nossas profundezas, as profundezas da nossa alma, né, ao Pai. Tá? Então isso é maravilhoso da gente, o que da gente pensar. Tá bom? Então, essa é mais uma ação que nós vemos aí do Espírito Santo. Tá bom? Vemos também aí algumas ações do homem que afetam o Espírito Santo. Nessa relação do Espírito Santo, né, vir ao mundo enviado por Jesus, tá? E nessa interação dele com o homem nós vemos algumas coisas que afetam e afetam de maneira negativa aí a relação do homem com o Espírito Santo. Lá em Atos 7:51, o texto diz o seguinte: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Tá? Um outro texto que é ainda mais incisivo nesse relacionamento do homem com o Espírito Santo está lá em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Tá? Esse é o pecado da incredulidade. Tá? Então, esse é um pecado que ele não é perdoado. Né? E esse é um pecado que ele é dito que é um pecado contra o quê? Contra o Espírito Santo. Então é algo muito importante da gente aprender e meditar bastante nessas palavras. Tá? Lá em Atos 5:3, Pedro pergunta a Ananias. Então o texto diz assim: então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Tá? Então, mais uma vez aí, né, um ponto negativo dessa ação do homem com o que? Com o Espírito Santo. Em Efésios 4:30 diz o seguinte, um texto que já citamos aqui: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Tá? Então, o Espírito Santo ele sonda, né? Ele examina as nossas profundezas, né? E tudo que fazemos imediatamente, né, instantaneamente, já é revelado ao Pai. Tá? Então, não podemos fugir da presença do Espírito Santo de Deus. Não podemos fugir da presença de Deus. Tá? E esse texto de Efésios é um texto muito profundo, porque um dia nós fomos libertados do pecado pelo sangue de Jesus. Tá? E nesse texto aqui, ele fala para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados,
Tá? Então é um texto que ele se refere a crentes e não a incrédulos. Tá? Então é um texto que a partir do momento que você foi que você foi liberto pelo sangue de Jesus, que você foi selado para o dia da redenção, a gente deve, né, deixar as coisas passadas, né? Uma nova criatura se fez, tudo se fez novo. Né? Então, essa tristeza do Espírito Santo é do crente que volta às antigas práticas e que peca. Tá? E porque o Espírito Santo ele é de Deus, né, ele tem natureza divina, essa tristeza, né, automaticamente ela é manifestada para o Filho. Né? E como que Deus é maravilhoso e misericordioso, e o Filho, né, o nosso advogado, ele intercede diante do Pai em nosso favor. Tá? Então, é algo muito profundo da gente pensar, da gente meditar nessa palavra de Efésios 4:30. Tá bom? Então, caminhando para o nosso final de aula, quero fazer algumas considerações gerais diante de tudo que foi dito e do que a gente observa na palavra sobre as obras mais gerais aí do Espírito Santo. Tá? Então, algumas considerações gerais. A primeira é que o ministério do Senhor Jesus está intimamente ligado com o Espírito Santo. Tá? João Batista ele afirma que ele batizava com água, mas depois dele viria um que batizaria, né, com o Espírito Santo. Tá? Então é Cristo que batiza com o Espírito Santo e é Cristo que promete, né, esse outro Consolador, ele que enviará ao mundo esse outro Conselheiro, esse outro Consolador. Tá? Mas o ministério de Jesus também está intimamente ligado, tá, com o que? Com o Espírito do Senhor. Tá? Então, com o Espírito Santo. Tá lá em Lucas 4, 18 e 19, diz o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Tá? Então, uma primeira obra geral aí do Espírito Santo, tá? Ela se revela diretamente no ministério do Senhor Jesus. Tá? Uma segunda obra geral do Espírito Santo está na vocação dos crentes. A gente já viu que existem aí alguns textos que, né, falam que o Espírito Santo ele é soberano, né, na distribuição dos dons. Mas além disso, né, o Espírito Santo ele é que capacita, ele que vocaciona os crentes e ele que determina a liderança sobre a Igreja de Deus. Olha o texto ali de Atos 20, versículo 28, que diz: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a Igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Bom, então o Espírito Santo aí vocacionando e, né, indicando a liderança sobre a igreja, sobre a Igreja de Deus, tá? Dentro desse contexto, nós vemos ainda que o crente ele é templo do Espírito Santo, e essa é uma obra fantástica do Espírito Santo. É uma obra que foi prometida no Velho Testamento e foi concretizada no Novo Testamento. Tá? Então, Jesus, ele quando ele é elevado aos céus, né, ele fala ali para os discípulos para eles ficarem em Jerusalém, porque desceria poder sobre eles, né, para eles serem testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tá? Só que essa promessa ela foi feita já há muito tempo. Nós vemos lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, que a palavra diz o seguinte: Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Tá? Então Deus já prometeu já há muito tempo que o Espírito Santo habitaria dentro, né, do crente, que o Espírito Santo habitaria dentro do povo, que é do povo de Deus. Tá? E essa promessa ela se cumpre ali no Novo Testamento, né, quando Jesus envia o Espírito Santo sobre a sua igreja. Tá? E a obra aí que a gente sempre cita quando estuda aí o Espírito Santo, tá?
é a obra sobre o pecado, a justiça e o juízo. Tá? Esse ensino nós encontramos ali em João 16, versículos de 7 a 11, e o texto ele diz assim: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, essa talvez é uma das obras aí mais gerais aí do Espírito Santo e uma das principais, né, das principais obras aí do Espírito Santo, tá, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós sabemos que o mundo ele jaz no maligno, né, e por o quê? Por essa razão, né, o mundo ele está o quê? O mundo ele está em pecado, né? Então a obra do Espírito vai convencer o quê? Vai convencer o mundo, né, do pecado, tá? Então esse convencimento é por quê? Porque os homens não creem em mim, como a palavra mesmo a palavra mesmo está dizendo de forma muito clara, tá? Nisso nós interpretamos, nós comentamos que não só o incrédulo, né, ele é convencido do pecado, mas o crente, em um momento de fraqueza, quando peca, o Espírito Santo imediatamente revela o pecado. Tá? E o interessante é o seguinte, que o Espírito Santo, quando revela esse pecado, ele revela não só ao homem, mas ele revela também ao Pai e ao Filho. E o Filho está à direita, o que está à direita do Pai, intercedendo, né, sendo nosso advogado perante o Pai. Tá? Então isso é maravilhoso da gente meditar sobre essa palavra. Tá? E o Espírito também convence, né, esse mundo da justiça. Essa palavra é uma palavra interessante. Por quê? Porque ela está dizendo que Jesus foi para o Pai e nós não veremos mais Jesus. Olha só que coisa interessante. Mas ao mesmo tempo a palavra fala que onde 2 ou 3 estiverem, ali também estaria Jesus. Né? Como isso pode acontecer? Como, né, Jesus pode estar no meio de 2 ou 3 e nessa palavra dizendo que nós não veríamos mais Jesus? Porque isso é obra do Espírito Santo de Deus. E nisso a gente vê que é o mesmo Espírito, é o único Espírito, é o mesmo Espírito com a mesma natureza divina. Né? O Espírito ele é de Jesus, o Espírito ele é de Deus, o Espírito é santo, né? E o Espírito ele tem a natureza divina, né? Ela tem a natureza de um Deus triuno. Isso é maravilhoso da gente, ok? Da gente compreender, né, essa palavra, tá? E o Espírito também convence o que convence esse mundo do juízo, né? O mundo, né, como já foi dito, ele jaz no maligno, tá? Mas esse maligno ele já está condenado, ele já foi derrotado e a nossa esperança está no Senhor Jesus e na sua volta, tá bom? Então, com isso eu encerro aí as considerações sobre as obras gerais aí do Espírito Santo. E aí eu aguardo vocês para a próxima semana, onde a gente continuará a série sobre a doutrina do Espírito Santo, falando sobre a ação do Espírito Santo no Velho Testamento. O texto-chave, já para vocês começarem a meditar em cima, está lá em Salmos 139, versículo 7, que diz o seguinte: Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Tá? Então, essa é a nossa Escola Bíblica Dominical. Continue aí nos seguindo no Facebook e no Instagram. Tá? E na próxima semana continuaremos sobre a série A Doutrina do Espírito Santo.